Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Cosmo Games e sejam bem-vindos à nossa série Carreira, aqui no modo Carreira do F1 25. Pessoal, estamos aqui então na Fórmula 2 mais uma vez para mais uma etapa. Já estamos aí nos boxes da Campos Racing, né, que é os boxes de Matheus Brasil. Bom, pessoal, já estamos aqui nos nossos boxes, então nós vamos chegando de dois fins de semana bem tristes, bem complicados, né? No caso foi o fim de semana de Monza, que a gente acabou abandonando por falha no carro, avaria no carro, né, aliás, de Baku, que foi erro, né, foi um erro bobo, tentando buscar o limite da pista, e, bom, e chegamos no Qatar, né, mais uma pista complicada, mais uma pista desafiadora, e que, para variar, não tocamos nela em nenhum momento. Eu fiz até um pequeno treino aqui antes de gravar, para ter uma pequena experiência, mas não sei se foi o suficiente. Vamos embora então, porque a gama de pneus disponível pela Pirelli agora é uma gama mais dura, disponibilizando pneu macio para o quali e pneu macio para corrida, e tendo algumas variantes sendo o pneu duro, né, para corrida. Caso de alguma zebra, né, a gente tem o plano B, que são os pneus duros. Não tem nenhum piloto ainda com tempo, a gente tem Joshua Duxen, que já está na pista, Enzo Fittipaldi, piloto brasileiro, que vem ajudando bastante o Matheus Brasil durante os qualis, espero que ele venha ajudar a gente mais uma vez hoje. Franco Colapinto, que tá arrebentando também, tá mostrando desempenhos muito bacanas durante toda a temporada. A gente tem Gabriel Bortoleto também, que tá sendo bem consistente, conseguindo bons pontos para os brasileiros. E a gente tem Kush Mine, que é o seu companheiro de equipe, Hitomo Miyata, Zane Maloney, Oliver Berman vai saindo, e a gente volta pro Duxen. Vamos embora, porque o quali vai ser longo. O grid está pronto, agora só falta a corrida. Voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção. E até lá, tchau! Bom, pessoal, Gabriel Bortoleto faz a sua primeira pole position na temporada. Gabriel Bortoleto é o pole position. Andrea Kimi Antonelli fica com a segunda posição. Gabriel consegue aí pegar os 2 pontinhos e salvar a gente de algum dos nossos adversários, aliás, principais, pegar esses 2 pontos aí. Foi primordial o Bortoleto ter feito essa pole position. André Quimentonelli vai largar logo na segunda posição, muito bem, vem para arrebentar novamente com o Mundial de Matheus Brasil. Franco Colapinto é o terceiro colocado, a Zeca Jar qualifica muito bem novamente pela Campos, vai à 4ª posição. Joshua Duxen na 5ª. A gente tem Paul Aaron, que tá com punição de 5 posições no grid, vai cair, mas ele fez aí o tempo valendo a 6ª posição. Lembrando que a pole position aí foi de 1:42, né? E o tempo do Paul Aaron já foi de 1:41.1. E a gente tem Amaury Cordio, né? Que foi o 7º colocado. Enzo Fittipaldi, que se qualifica muito bem. Vai à 8ª posição. O Brazuca tá largando muito bem. E a gente tem o restante aí do grid com o Matheus Brasil, infelizmente, na última colocação foi desqualificado. Isso porque o Matheus bateu com o Roger, se eu não me engano. O Roger queria tentar fazer sua volta. O Matheus foi lá, não conseguiu desviar direito, bateu com o Roger e com isso ele ficou travado no meio da pista ali, numa posição perigosa, e a decisão da FIA foi desqualificar. Uma atitude meio injusta, que o Matheus já estava começando a se movimentar para sair, mas há quem diga que é justo, há quem diga que não é justo. O que importa é que nós temos uma corrida pela frente. Vamos embora, senhoras e senhores.
Estamos de volta à FIA Fórmula 2. É um prazer receber vocês na corrida principal da F2 aqui no Lusail International Circuit. A disputa vai ser boa. Com 5,38 km, 16 curvas e apenas uma zona de DRS, o circuito foi construído no meio do deserto e cercado por grama artificial para evitar rajadas de areia. Mas ela está lá, só esperando alguém sair da pista. Vamos dar uma olhada no grid de largada para a corrida. Gabriel Bortoleto se alinha na pole position e Andrea Kimi Antonelli vem em segundo lugar. Analisando o resto do grid, nós temos Cola Pinto, Hadjar, Joshua Dwerksen, Cordil, Fittipaldi, O'Sullivan, Martins, Oliverman, Aaron. Ele vai começar ainda mais atrás depois da punição de hoje. Stanek, o Richard Verscoor, Jack Crawford, Miata, Maini, Barnard, Dennis Holger, Maloney, Correa, Villa Gomes e Castro. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Chega mais para mais uma transmissão da Fórmula 2. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o grande Alex Brundle. Alex, o tempo está um pouco instável hoje e pode mudar a qualquer momento. Acho que isso afeta a estratégia da corrida, não é mesmo? As equipes sempre têm que considerar os imprevistos. Hoje, por exemplo, é muito provável que os carros usem 2 tipos de pneu. Mas aí vem a grande dúvida: quando fazer essa mudança para se adaptar às condições do asfalto? Ok, não se preocupe em largar do fim do grid. Você tem velocidade, vá com calma e a corrida vai dar certo. Bom, pessoal, o nosso engenheiro Jeff tentando nos acalmar, tentando nos consolar por estarmos aí na última posição do grid. Realmente não é o que a gente queria, a gente já está fazendo isso há quantos GPs? Há 2 GPs, né? No caso, desde o GP de Baku no Azerbaijão, que a gente larga mais atrás, na 17ª. Mas hoje a gente veio para largar ainda mais atrás. Vamos ver o que o Matheus Brasil vai ser capaz de fazer no dia de hoje, pessoal. Vamos largar aqui de pneu macio, o dia tá lindo, tá bonito, vambora que tem F2. Bom, vai começar o GP do Catar, um GP que tá quente. As emoções estão muito quentes por aqui também. Largada perfeita, as luzes se acenderam no GP do Catar. A tensão é grande, a pressão é enorme para cima de Matheus Brasil, que não mostra bons resultados há 2 fins de semana. E esse fim de semana já começou muito ruim. Já começou péssimo, um quali tenebroso. Matheus que bate ali, infelizmente não tem um bom resultado. Larga na última posição, Matheus vem para 17ª. Larga até que bem, larga muito bem. Vem Matheus Brasil para mais uma posição conquistada. Vem para tentar o tri-wide, não vai dar certo. Deu certo, Matheus Brasil ultrapassa. Faz a ultrapassagem dupla. Vem agora para mais um, vem para mais um. Quebra a placa de 150 ali, Matheus Brasil. Vem para mais uma ultrapassagem dupla de Matheus Brasil. Vem para atingir, conseguir a 11ª colocação em tão pouco tempo. Vem para mais um, para assumir a 11ª, a 10ª posição. Os pontos estão aí, Matheus. Que largada histórica de Matheus Brasil. O desempenho perfeito dele, largando da última posição, chegando agora em 10º, antes da primeira volta acabar. Isso é inacreditável. Eu nunca vi isso na minha vida. Na Fórmula 2 principalmente. Então vamos nessa, vamos ver o que tem como. Matheus faz mais uma ultrapassagem, consegue a 9ª posição e vem pra cima do Berman, sem perder tempo. Vem pra cima do Berman, vem tentando o lado de fora, vem tentando o lado de fora. Matheus e Berman, Matheus consegue a 8ª posição. Que largada de Matheus Brasil, a sua melhor largada na história. De último 8º em uma volta. Impressionante. Olha aí a batida com o Sullivan. Isso aí não é bom. Essas batidinhas não são nada boas, que fazem ele perder tempo. E logicamente também agredir o carro. E a gente precisa de um carro bom para essa corrida. E o carro está se mostrando perfeito. O carro de Matheus está ótimo. Vamos ver o que tem pela frente.
Sullivan vai dificultando ali a vida de Matheus Brasil, que perde tempo. Vem botando agora a segunda marcha para tentar sair com força. Sai muito bem. E o Sullivan tá dando trabalho para Matheus Brasil. Opa! Vem pra cima do Sullivan. É Jack Sullivan ficando pra trás. Matheus Brasil não tem jeito. Tá dando muito trabalho pros seus adversários hoje. Muito trabalho. E olha que o Matheus tá escalando muito bem. Já assume a 7ª posição, que na minha opinião é a posição que o Matheus tem que manter nesse exato momento. Ele tem que ter em mente que essa posição é ótima. E tem que estar satisfeito, mas com a mentalidade que ele tem, eu tenho certeza que ele quer de verdade é ganhar. E vem o Matheus, pra cima do Duxen, não foi ponto de ultrapassagem. Nossa, é uma pista muito fácil de pegar track limits, apesar do Matheus não ter pego o track limits ainda. E vem o Matheus Brasil pra tentar já ultrapassar. E vem pra ultrapassagem, Matheus Brasil. Mais uma. Já pega o DRS pra cima do Fittipaldi, que tá sem ninguém na frente. Vem pra cima do Fittipaldi, o piloto brasileiro. Os dois brasileiros. Agora vem Matheus Brasil pra fazer a manobra e assumir, enfim, a 5ª colocação. Que magia, que magia. Que ambiente de Disney. Que ambiente de Disney é esse, senhoras e senhores? E agora a missão que deram para Matheus foi ficar à frente do Fittipaldi. Uma missão que eu particularmente não considero tão difícil. Levando em consideração esse ritmo, é uma missão que já está na mão do Matheus praticamente. Se tudo correr bem. Lembrando que a gente tem um carro estável pela frente. Pilotos aí muito talentosos como o Hadjar, que é o seu companheiro de equipe. É lógico que o Matheus vai querer degladiar com ele e vice-versa. E vem o Matheus fazendo o melhor primeiro setor. Vem para fazer a volta mais rápida novamente. Vem os dois pilotos, Hadjar e Matheus. Olha aí. Overtake ilegal de Matheus Brasil para cima do Hadjar. Isso aí não é nada bom para ele. E vem o Matheus para cima do Hadjar. Vai tentar fazer ultrapassagem. Vem chegando colado. Ele chega coladinho no Hadjar. Tenta evitar briga. Tenta arranjar o momento ideal, Matheus Brasil. Os dois estão muito colados. E alguma hora isso aí vai dar ruim. O que importa é que o Matheus sai muito colado do Hadjar. Vem Matheus Brasil pra cima de Isaac Hadjar. Prefere esperar para ultrapassar na reta. Vem Matheus, na grande reta. Reta dos boxes. Matheus e Hadjar. Matheus vem, pega a asa móvel. Pega o DRS. Hadjar tá sem asa móvel. Vem Matheus por dentro, faz a manobra. Matheus Brasil e Hadjar, deu Matheus. Deu o piloto brasileiro no duelo França e Brasil. Essa é a 4ª volta, é a 4ª e penúltima. A pressão pra cima do Matheus é gigante. Eu tenho certeza que ele quer pegar esse pódio. Mas eu tenho certeza que ele quer ganhar essa prova. Será que é possível? Será que é possível? Vamos ver. No ritmo que o Matheus está, tem que estar num ritmo muito forte para ganhar, para conseguir ultrapassar os 3 primeiros colocados, que são muito fortes, são muito bons. E a gente tem o Cola Pinto pela frente, que foi um piloto que tem dado muito trabalho para o Matheus. E a gente sabe disso muito bem. E vem Matheus, por fora, faz a manobra! Fez a manobra, Matheus Brasil para cima do Cola Pinto. Agora vem para cima do Antonelli. São muitas curvas, é muita emoção. Vem pra cima do Antonelli. Com tudo, Matheus Brasil. Vem pegando o vácuo. Ele vem pra querer já ultrapassar o Antonelli antes dessa volta acabar. Disso eu tenho certeza. Vira bastante ali, Matheus Brasil. Vira para um lado, vira para o outro. Vem Matheus, tentando. Antonelli defende. Os dois duelando muito. Antonelli é o vice-líder, tá muito perto da liderança. Ele tem que chegar na frente do Matheus. Lá vem Matheus, vem pra ultrapassagem, vem pra ultrapassar antes o Antonelli. Ultrapassa e assume a 2ª posição, Matheus Brasil. Vem pra cima do Motoleto, ativa asa móvel. É a última volta, Matheus completou a missão. Vem Matheus, joga de lado, joga de outro pra fazer ultrapassagem no Motoleto. Os dois brasileiros se degladiando. Vem Matheus e assume a liderança do GP do Catar. Um GP que não teve pausa, não deu pra respirar, não deu pra parar pra respirar um momento.
Matheus vem para assumir a liderança no Last to First incrível, senhoras e senhores. Que Last to First é esse? O que aconteceu? O Matheus vai reduzindo muito mais o ritmo, vai ficando muito mais tranquilo nesse exato momento. Ele acabou de passar pelo pior, pelo que tinha de pior. Eu acho que agora o mais difícil acabou. É só levar o carro para casa. Vem, Matheus, tranquilo, nem ele quer arriscar mais muito. Nem ele, que a gente sabe como é, que mesmo na última volta arrisca tudo. Nem ele tá fazendo mais isso. O que ele quer é chegar em casa. O que ele quer é chegar pra todo mundo e falar: ganhei. Largando de último. Vem, Matheus. Fez a volta mais rápida. Uma volta que foi muito rápida, inclusive de 1:39.9. Insuperável. Imparável. Vem, Matheus com tudo. Pra vencer o GP do Qatar. Vem pro Zigzation. Matheus Brasil vence o GP do Qatar. Vence Matheus Brasil, uma corrida espetacular. Matheus Brasil compensou sim. Compensou Monza, compensou Baku. Tá aí, a própria corrida foi compensada também. Tá aí, essa é a vitória de Matheus Brasil com o piloto do dia de longe. Devia ser o piloto da Fórmula 2, da história. Tá aí. Bom, pessoal, que isso? O que aconteceu aqui? Eu tô perplexo. Olha, não tinha essa de pedir licença hoje. Arriscamos tudo. Sofremos muito pra estar aqui. E tá aí, Matheus, representando o nome da Red Bull. Representando o nome, representando o Brasil. Tá aí ele comemorando. Vem, Matheus Brasil, acena pro público. Vamos lá, quero ver mais gritos, quero ver mais torcida. 2 brasileiros, é dobradinha dos brasileiros. Vamos, pessoal, vamos. Matheus Brasil e Bortoleto. Bortoleto faz a pole, quase ganha. Matheus foi lá, interrompeu. Mas tá aí os 2 brasileiros, isso é o que importa. E Antonelli fica apenas na 3ª posição. Pô, Bortoleto. Matheus Brasil comemora com muito champanhe. Temos muito mais voltas e reviravoltas nesta temporada. Espero que vocês estejam conosco na próxima etapa para ver quem sairá vencedor. Bom, amigos, esse foi o nosso GP do Qatar. Cara, o GP que ocorreu de dia. Meu Deus, que sensacional, Conseguimos, pessoal, tá aí. A gente consegue superar todo mundo, colocar todo mundo no bolso. Pessoal, é disso que eu tô falando. A gente larga lá de último e vem pra 1ª posição, colocando 5 décimos. Cara, meu Deus do céu, pessoal. Que corridaça. Que corridaça de Matheus Brasil. Que corridaça dos brasileiros. São Matheus Brasil em primeiro, Gabriel Bortoleto em segundo, Enzo Fittipaldi na 6ª posição e a Zeca Já caiu pra 5ª. Tô falando, a Zeca Já só funciona quando a gente tá indo mal. Impressionante. E tá aí o restante do grid pra vocês conferirem. Que GP incrível, senhoras e senhores. Bom, pessoal, nossas avaliações voltam ao normal. Parece que a gente consegue recuperar tudo que a gente tinha perdido nas últimas vezes. A gente consegue novamente a avaliação geral de 71. Só que é lógico, não com tanta vantagem quanto a gente tinha, mas olha como que a gente cresceu depois dessa corrida. Foi uma corrida incrível. Olha como a nossa experiência aumenta, como a pilotagem aumenta, quebra uma barreira, a atenção quebrou, o ritmo quebrou e o foco também. Cara, que fim de semana perfeito, pessoal. Perfeito. Depois de um quali que nem aconteceu, a gente foi lá e fez acontecer. E bom, pessoal, agora vocês não podem perder o desfecho da temporada GP de Abu Dhabi, a 14ª etapa. Você não vai poder perder. Já se inscreve no canal, já ativa o sininho para ficar atento com os próximos vídeos, com os próximos episódios que a gente está prestes a chegar na Fórmula 1 até que enfim. Muito obrigado a todos, pessoal. Fiquem de olho. Até a próxima. E We Are Cosmo!